Daí, minha gurizada, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar sobre semântica. Nós vamos trabalhar esses conceitos, como ela funciona e principalmente os tipos sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, tá? A parte de polissemia e outros detalhes aí que é importante e que vem caindo nas provas. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Como nós já estamos estudando, a semântica, tá? Ela é a ciência que vai estudar o significado das palavras. Então, as palavras elas podem se apresentar de algumas maneiras diferentes, tá? Então, ela vai tratar principalmente dessa, vamos dizer assim, desse campo de estudo para mostrar as semelhanças e diferença entre as palavras, tá? E principalmente o quê? Essa contextualização dela. Dentro de frase, ela pode vir de um jeito, de outra forma, ter outro significado. Um exemplo que tem aqui é o seguinte. O primeiro diz respeito à noção que a palavra apresenta. Tipo, um cachorro atravessou a rua. Ou, comprei um cachorro lindo. Tá? Eu tenho o significado aqui do cachorro. Tá? Já quando eu mudo essa noção, a palavra ela pode adquirir outra noção. Ele é chato para cachorro. Tá? Já tive um sonho, amanhã eu vou jogar no cachorro. Olha as diferenças, tá? Essas partes semânticas, essa interpretação que eu tenho, depende da minha contextualização, tá? E esse estudo, a gente agrupa ele por alguns níveis, ou de semelhança ou de diferença, tá? E é o que nós vamos ver agora. Meu primeiro nível do trabalho, tá? É o sinônimo. O que o sinônimo faz? Tá? Ele vai aproximar palavras de sentidos iguais, tá? E o que a gente busca nele? É ter palavras que eu consiga substituir dentro da língua portuguesa com mesma, não vou dizer sentido igual, entendeu? Eles vão ser muito parecidos, porque não existe sinônimo perfeito, tá? Tudo vai depender do contexto e da intenção que eu quero nela. Tipo, os exemplos que eu tenho ali, ó. Brado, grito, clamor. Eu consigo aproximá-los, mas eles não são perfeitos, eles não são a mesma coisa, ok? Extinguir, apagar, abolir, alfabeto, abecedário, e eu tenho muitos outros, tá? Então, o sinônimo, eu posso dizer que são palavras que se aproximam, mas elas não são perfeitas. Já meu antônimo, ele é perfeito. Tá? São palavras opostas, tá? Que eu busco essa perfeição. O que eu cuido neles? Tipo, mal, bem, ordem, anarquia, soberba, humildade, louvar, censurar. Mas só que eu tenho outras palavras que eu uso radicais. Como nós já vimos, nós podemos usar prefixos de negação ou prefixos de significação contrária, tipo ativo, inativo, bem dizer, mal dizer, simpático, antipático, simétrico, assimétrico. Então, o antônimo tem valor oposto, tranquilo? Agora nós vamos entrar nos homônimos. Muito cuidado aqui. São palavras que elas vão possuir uma igualdade fonética ou gráfica entre seus vocábulos, tá? Mas pode ter uma significação diferente. Ela vai apresentar não é pode ter, ela tem uma significação diferente, tá? Mas elas vão ser muito parecidas, tanto na parte fonética, na fala, quanto na parte escrita, na ortografia, ou nos dois. Então, nós temos três tipos, os homógrafos, os homófonos e os perfeitos, que também a gente chama de homógrafos e homófonos juntos, tá? Vamos ver um por um agora. Os homógrafos, eles são palavras iguais na escrita, porém, o som, a pronúncia, ela é diferente. Tipo, almoço e almoço. Almoço é substantivo e almoço é verbo, tá? Colher e colher. Olha só, colher substantivo e colher verbo. Denúncia substantivo e denuncia verbo. Então, eles são iguais na escrita, porém são diferentes aonde? Na pronúncia, na parte da fala. Já os homófonos, tá? Eles são iguais na pronúncia, na fala, mas são diferentes aonde? Na escrita. Tipo, eu tenho alguns exemplos bem clássicos. Sessão.
tá? Seção com C cedilha, seção com C e SS. Eu tenho seção com S, dois S's, que seria essa parte de... Pensa em público. Seção de teatro, de cinema, tá? Então, eu tenho 3 tipos aqui. Então, eu tenho que saber onde usar cada um. Tipo, eu tenho passo de palácio, passo de andar. Tenho seção, a parte, a divisão. Tenho a seção do verbo ceder, dar. E tenho a seção, que seria a união, a reunião em si. Eu tenho o laço com C cedilha e tenho o laço com 2 S's. Tenho incipiente com S, incipiente com C. Incipiente com S é ignorante, incipiente com C principiante. Só que são palavras que na escrita elas se diferem, mas na pronúncia, na fala, elas são iguais. Por isso que eu chamo elas de homófonas. As perfeitas, que seriam homógrafos e homófonas juntas simultaneamente, são palavras iguais na escrita e na pronúncia, mas elas têm um significado diferente. Tipo, C do verbo e C do advérbio. Isso aí tudo vai depender da o quê? Da contextualização, como ele está sendo empregado na frase, para mim conseguir fazer essa diferenciação. Livre adjetivo e livre verbo. Caminho substantivo e caminho verbo. Tudo vai depender o quê? Da minha contextualização, da minha interpretação e conseguir identificar essa diferenciação. Parônimos. Elas são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados diferentes. Tipo, discriminar, inocentar, e discriminar, distinguir. Indefeso, sem defesa, fraco, indefesso, incansável, vultoso, de grande vulto, e vultuoso, inchado. Então, eu tenho que tomar esses cuidados aqui na hora da escrita. Por quê? Eu tenho que saber que elas são palavras, as parônimas, palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas o quê? Com significados diferentes. Então, ela vai ter uma diferenciação na sua escrita e na sua pronúncia. E o seu significado, claro, vai ser diferente. Polissemia. O que significa isso? É a pluralidade que um vocábulo pode ter dentro de um significado, tá? A palavra polissêmica é aquela que, dependendo do contexto, ela muda de sentido, mas não muda de classe gramatical. Isso é importante. Tipo, eu vou fabricar balas, eu vou manufaturar. Eu vou fabricar ninho, eu vou construir. Eu vou fabricar moedas, eu vou cunhar. Eu vou fabricar a própria desgraça, eu vou maquinar. Vou fabricar um ídolo, eu vou forjar, inventar. Então, o fabricar aqui admitiu várias interpretações, tá? Só que ele não mudou essa classe gramatical e ele continua tendo esse significado, mas trabalhando com vários sentidos. Então, aqui eu tenho uma diferença entre o homônimo e a polissemia quando há uma coincidência nas formas, já lá na minha polissemia. Nos meus homônimos. A minha polissemia há uma extensão de sentido. Como assim? Manga, eu tenho camisa e fruta. Eles são homônimas, pois houve apenas uma coincidência da forma, tá? Já em folha, caderno e da árvore, observa que tudo parte da ideia de um material fino e leve, tá? Então, ele pode estar ligado a uma ideia quanto a outra. Por isso, essa extensão aqui está vendo o quê? A polissemia, tá? Já tem uma diferenciação entre manga de camisa e de fruta. Mas muitas vezes eu tenho que ver esse emprego dela, como é que ela está sendo empregada essa palavra, ok? O que seria o meu hiperônimo? Tá? Ela é uma palavra cuja significação ela vai incluir um sentido de diversas outras palavras, tá? Um exemplo disso é quando se refere a todos os seres de uma espécie. Tipo assim, animal, ele é o hiperônimo de gato, cachorro, tartaruga, burro, boi, ovelha. Ele está acima. Todas essas, vamos dizer, esses nomes, eles estão unidos dentro desse hiperônimo, que seria animal. Tipo, o hiperônimo fruta, eu tenho uva, laranja, pera, pêssego, ok? Já quando eu trabalho com hipônimo,
é uma palavra de significação específica dentro de um campo de sentido. Como assim? Eu posso dizer que Maria, Ana e Júlia são hipônimos de mulher, estão dentro de mulher. Já prato, verde e vermelho são hipônimos de quê? De cor. Eu já estou restringindo um pouco mais. Então, hiperônimo seria o maior, hipônimo seria o menor. Então, o hiperônimo é uma palavra que abarca o sentido de outras palavras. Ele é mais abrangente. Já o hipônimo, por sua vez, ele tem um sentido mais restrito, tá? Em relação ao vocábulo de sentido mais genérico. Então, há essa diferenciação. Acronímia. Tá? São palavras criadas a partir de uma expressão, tipo Petrobras. É o petróleo brasileiro. E-mail, electronic mail. Então, há essa formação aí, tá? Alguns estudiosos, eles dizem que há uma diferença entre a sigla e o acrônico, tá? Este é pronunciado como uma palavra só, respeitando a estrutura silábica da língua, tá? E aquela é pronunciada em soletração. Depois nós vamos ver essa situação aí da minha sigla, tá? Os estrangeirismos são palavras que são trazidas, né, de fora, são origens estrangeiras, que podem ou não ser aportuguesadas. Algumas eu não tenho traduções e outras sim. Tipo aqui, ó, estresse, eu tenho estresse. Toalete, toalete. E eu tenho outras na língua portuguesa que tem essa situação. O caso, selfie, autorretrato, nudes. Peladão. Toponímia. São palavras que representam lugares, tá? Palavras topônimas. Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Porto Alegre. Várias situações assim de palavras que vão representar lugares. Antroponímia. São palavras que representam pessoas. João, Fabiano, Lucas, Roberto, Bruna. Axionímia. São palavras que constituem formas corteses de tratamento, tá? Excelência, doutor, dom, meritíssimo, senhor, vossa majestade. Oneumínia. Diz respeito às palavras referentes a marcas ou artigos comerciais. Sonrisol, Gelol, Nescau, Coca-Cola, Bombril, Ricardo Eletro. Tá? Essas aí são as principais características. Agora eu vou trabalhar com vocês a ortoépia ou ortoepia, tá? Que seria o quê? A pronúncia correta dos grupos fônicos. Isso aqui também causa bastante problema e traz bastante dificuldade na hora das provas. A ortoépia está relacionada com a perfeita emissão das vogais e a correta articulação das consoantes e a ligação dos vocábulos entre elas e dentro do contexto, tá? Tem muitos erros da ortoépia que eu chamo de cacoepia, tá? Um dos principais erros que eu já vou trazer aqui é pronunciar erradamente as vogais quanto ao seu timbre. Eu tenho o E e o O fechado, omelete, alcova, crosta, mas eu pronuncio eles abertos. Omelete, alcova, crosta. Então, tem essas diferenças. E aí eu estou tendo um erro de ortoépia ou ortoepia. Eu posso também omitir fonemas, principalmente na hora de falar. Cantar, canta. Trabalhar, trabalha. Amor, amo. Abóbora, abóbora. Prostrar, prostar. Reivindicar, reivindicar. Tá? Eu começo a retirar, tá? Fonemas. Eu vou omiti-los. Como também eu tenho o acréscimo. Pneu, freada, bandeja. Estou acrescentando, tá? Eu tenho também a substituição de fonemas. Cutia, cotia, cabeçário, cabeçalho. Correto seria cabeçalho, eu digo cabeçário. Estou mudando. Bueiro, boeiro. Eu tenho troca de posições de um ou mais fonemas. Caderneta, cardeneta, bicarbonato, bicarbonato, muçulmano, muçulmano. Então eu tenho essas trocas, essas inversões aí que eu vou chamar de ortoépia ou ortoepia. Eu tenho a nasalização de vogais,
sobrancelha, aí eu crio sobrancelha, mendigo, mendigo. Pronunciar a crase, a gente vê muito isso aí. Eu iria acabar às 5 horas, eu iria acabar às 5 horas. Então, a gente pronuncia essa crase. E também ligar as palavras na frase de forma incorreta. Eu estou falando e faço totalmente uma salada de fruta. A aula iria acabar às 5 horas. Aí eu começo. A aula iria acabar às 5 horas. Eu estou fazendo essa ligação diferente, incorreta, de forma incorreta, ok? Prosódia. Tá? A prosódia, eu vejo muito essa dificuldade nos meus alunos, que seria o quê? Essa distinção entre a minha sílaba tônica. Então, a prosódia, ela trabalha com isso, a tonicidade, tá? E dentro dessa tonicidade eu tenho a minha acentuação. E então ele vai acentuar errado. Ele vai ter essa sílaba mais forte no local errado, ok? E ela gera muita dúvida. Tipo nas oxítonas, eu tenho palavras que são oxítonas e não são acentuadas por terminar em R, US, L, e dessa forma ela vai o quê? Ela vai estar pecando, tá? Nessa classificação, ok? Paroxítonas. Eu também coloco errado alguns acentos ou tenho essa classificação errada na hora de distinguir a minha sílaba tônica e acabo acentuando o que eu não devia. Então, isso aqui são questões que caem muito nos concursos, tá? Proparoxítonas também. Aqui tem uma relação de proparoxítonas, eu tenho que ver e saber fazer a sua classificação. Algumas palavras quanto ao acento prosódico, ele é incerto, tá? Ele oscila. Então, é acróbata ou acrobata, crisântemo, crisantemo, oceania, oceania, réptil ou réptil, xerox ou xerox. Essas aí eles têm variação, ele é incerto, pode ser utilizado das duas formas. Já eu tenho que cuidar que eu tenho outras palavras que vão trabalhar com o quê? Com a palavra acentuada ou não. Então, eles vão assumir o quê? Significados diferentes de acordo com a acentuação. Válido e valido, vivido e vívido, eu tenho trânsito e transito, eu tenho música e musica, eu tenho essas palavras que vêm sendo cobradas no concurso. Então, eu preciso saber fazer essa diferenciação. Exemplos da língua coloquial e da norma culta. E que a gente ouve diariamente isso. Advogado, advogado, e assim por diante. Onde essas distinções estão aqui. Recomendo vocês dar uma olhadinha, que na hora da escrita de vocês, de uma redação, ou na hora do concurso, da prova, vocês conseguem, vamos dizer assim, lembrar alguma coisinha e ajuda na identificação correta, ok? Com essa parte aqui, eu encerro a nossa parte de semântica. Bom, aqui terminamos o nosso estudo da parte semântica, tá? Próxima aula nós iremos entrar principalmente na parte morfológica, começando a estudar as minhas classes gramaticais. Um abraço para vocês e até mais aí, um beijo do gordo aí para vocês.